Hello, beloved brothers and sisters in Christ. Good morning, good afternoon, good evening to you all. Welcome to this moment of meditation. The joy of the Lord is our strength. We continue our Lenten journey, a journey through the desert of our life, a journey where we are invited to open our hearts to listen to God and to touch our brothers and sisters, especially those who are in need. The gospel of this Sunday is from Luke chapter 13, 1 to 9. We're going to do the reading of the gospel, after which we will put to ourselves certain questions for reflection, some meditation. I invite you to put your individual intention before God as we begin. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory be to you, Lord Jesus Christ. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. All those 18 people who were killed when the Tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you all perish as they did." And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruits on this fig tree, but I found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." Beloved in Christ, the gospel of the Lord. Praise be to you, Lord Jesus Christ. My dear people of God, in this our Lenten journey, there are certain themes that the readings always put to us. And on this third Sunday, we come before one of them. The need for conversion, repentance, and bearing fruits in our life. So we listen to this episode from Luke that starts with certain questions. People came to tell Jesus, those Galileans, that Jesus or that Pilate is mingling their blood with the sacrifices. Then Jesus asked them, "Do you think they were more sinners? And those 18 men, do you think they were also more sinners than these?" Well, and Jesus is going to tell us a parable about a fig tree that does not bear fruit. So we are confronted with a message of repentance and bearing good fruits. Jesus speaks to us through a parable of a fig tree that bears no fruit, despite having been given ample time and care. So we see in this context, the message becomes clear. God calls us to repentance, and with repentance, there should be a transformation in our lives, a bearing of good fruits. The context of this passage is significant. Why? Jesus is responding to a tragedy where some people have died as a result of Pilate's brutality. He asked, "Do you think these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way?" He brings them another tragedy where 18 people were killed when a tower in Siloam fell on them. Jesus uses these events to teach an essential truth. Repentance is urgent, and none of us should presume to be exempted from needing it. Jesus emphasizes that tragedies and sufferings are not punishment for specific sin. They are not punishment for specific sins. Instead, he calls all people to repentance, not just those who may seem to be suffering more. The call is universal. We must recognize that all of us fall short and are in need of God's grace.
The parable of the barren fig tree that follows illustrates the agency of conversion. The tree was given everything it needed, a fertile garden, space to grow, and time. Yet it bore no fruit. In the same way, we as God's people are given all that we need. His word, His grace, His love, and all other things we have, the sacraments in the church, and everything, the community. If you don't bear the fruits of repentance, change us, acts of kindness, justice, mercy, and compassion, what is the purpose of our existence? The gardener's plea to the owner for one more year of care and attention symbolizes God's mercy. He gives us every opportunity to turn our lives around, to repent, and to bear fruit. But the message is clear. Time is not indefinite. Today is the time to change your life. You cannot be waiting for tomorrow. You cannot think of tomorrow. Tomorrow is not for you. Live today. There is a need to go a limit to God's patience. We are called to act accordingly before it's too late. Repentance is not just an emotional sorrow for sin, but it involves a change of direction, a transformation of the heart. It means turning away from selfishness, sin, indifference, and turning towards love, justice, and humility. It involves an active response, bearing fruit that reflects the love of God. In our daily lives, this means making conscious efforts to live in accordance with God's will, showing kindness to all, especially the poor, standing up for the oppressed, forgiving those who have wronged us, and living with integrity. And as we reflect on these questions, are we bearing fruits in our lives? Are we living as true disciples of Christ? Or are we like the fig tree, taking our space but not producing what we are meant to? Beloved, this is a favorable time, a time for spiritual renewal, a time to ask God to forgive us. He's patient, His mercy is abundant, but we are called to answer, to give an answer to this call that He always gives us. Let us pray for the strength to repent and to bear good fruits in our lives. May our heart be fertile, grant for His word to take root, and may our lives reflect the abundant love of God for all the world to see. Certainly, we are Christians, and we need to live this task. I wish all and sundry a blessed Sunday, and may the peace of the Lord be with you as we journey together this time of Lent. Put your prayer request by the comment section, and let's pray. Your doubts, share the word so that together we can grow and glorify the name of the Most High God. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you, beloved. Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a celebrar neste domingo o terceiro domingo da Quaresma. Portanto, continuamos a nossa caminhada pelo deserto, caminho da penitência, de arrependimento e também de aproximar a graça de Deus. Neste domingo, a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 8a. Depois continuamos a 13 a 15. Depois o nosso salmo e o salmo 102 ou 103. Segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6. E continuamos 10 a 12. E o Santo Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. Convido-vos, irmãos, a colocar as vossas intenções diante do nosso Senhor. Deus misericordioso e compassivo vai responder a cada um de nós segundo a sua necessidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolava. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então aos vinhateiros: há 3 anos que eu venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo, talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse Santo Evangelho ilumine o nosso coração e nos ajuda a seguir este caminho da conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para este domingo é um tema muito simples, mas com grande significado. Um Deus radicalmente bom e generoso. Deus não quer a morte dos pecadores, mas antes se converta e viva. Por isso, neste terceiro domingo, a Igreja nos convida a refletir sobre a importância da conversão, da renovação do nosso coração e da verdadeira relação com Deus e também a nossa relação com os nossos irmãos. O Evangelho apresenta-nos 2 crônicas e uma parábola. Tanto a parábola segue as crônicas. E tudo isso serve para gravar em nós a conversão, ou seja, lança-nos um convite à conversão. Os 2 episódios são encontrados exclusivamente em São Lucas. O tema central é constituído pelo convite ao povo de Israel a converter-se, a acolher a ocasião do perdão que Deus oferece àqueles que aderem ao Evangelho. Os 2 episódios tristes narrados no início do capítulo, que servem como uma introdução à parábola a seguir, formam uma unidade literária. Por isso, vai nos levar ao outro caminho. Por isso, vemos que a primeira corresponde à segunda e todos são idênticos. Há uma ligação, certamente, lógica entre as 2 perícopes, tanto versículo 1 a 5 e 6 a 9, que nos mostram os 2 elementos essenciais da conversão: romper com o pecado e dar frutos. Por isso encontramos essa reflexão de Jesus sobre o sofrimento e a necessidade urgente da conversão. E ele nos fala sobre uma tragédia de alguns galileus que foram mortos por Pilatos e outros que sofreram o colapso de uma torre. Jesus, no entanto, não se foca em questões da culpa, quem foi culpado, quem não foi culpado, mas nos convida a olhar para a nossa própria vida
e a conversão urgente do coração. Por isso ele acrescenta: se não vos converterdes, morrereis do modo semelhante. Meus irmãos, o Senhor nos chama a viver não apenas de palavras, mas de atos que testemunham a nossa fé. A conversão não é algo pontual, mas é um processo contínuo que exige de nós uma mudança verdadeira de vida. O convite que Jesus nos faz é claro: convertei-vos e dai frutos dignos de arrependimento. Mas podemos perguntar: o que é a conversão? É, antes de tudo, um retorno ao Senhor. É uma mudança de mentalidade e de coração. E quando falamos da conversão, não estamos apenas a referir a um momento de arrependimento, mas a um novo modo de viver. Converter-se é abandonar o pecado, mas também é adotar os caminhos de Deus, viver segundo os mandamentos de Deus e buscar a santidade todos os dias da sua vida. Pois tem um chamamento a dar fruto, que segue esta parábola da figueira estéril, que nos recorda de que Deus, que é agricultor, espera de nós frutos da justiça, amor e fé. Ele nos dá esse tempo, oportunidade, chance. Mas se não houver frutos, a figueira, simbolizando a nossa vida, será cortada. Dar frutos, irmãos e irmãs, significa viver a fé de maneira concreta, não de forma superficial. A conversão verdadeira se manifesta nos frutos que produzimos. Esses frutos podem ser vistos nas nossas atitudes cotidianas, nas nossas escolhas, nas nossas relações com os outros, especialmente com os mais necessitados. Queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro cristão não é aquele que apenas professa a fé, mas aquele que traduz em gestos da caridade, em atitude de perdão, em ações que promovem a paz. Depois temos a paciência de Deus e a urgência da conversão. O Senhor, na parábola, nos revela a sua paciência. O vinhateiro intercede pela figueira, pede mais um ano e diz o que vai fazer. Vai cavar ali, vai dar adubo, paciência. Isso nos ensina que Deus é paciente conosco. E Ele nos dá tempo para que nos arrependamos, para que mudemos do nosso comportamento e produzamos fruto digno da sua misericórdia. Contudo, esta paciência não é infinita. O Senhor espera que respondamos ao seu convite de conversão enquanto é tempo. Não pode adiar a sua conversão. A urgência da conversão está no fato de que, se não nos respondemos ao apelo de Deus, corremos o risco de perder a oportunidade de mudança. O tempo é um bem precioso e muitas vezes não sabemos quanto de nós ainda resta para corresponder ao plano de Deus na nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a conversão não é algo que acontece uma vez, única vez, mas um processo que temos de seguir sempre. Isso não significa que seremos perfeitos ou sem faltas, mas que a nossa vida será marcada pela busca constante por uma transformação interior. Cada gesto conta. Cada ato de perdão também é importante. Cada palavra de acolhimento e cada amor que mostramos aos nossos irmãos é fundamental. E Ele não exige nossos resultados perfeitos, mas nos chama a uma caminhada constante da fé e da transformação. Convite, o desafio que o Senhor nos lança neste domingo é: arrependei-vos e mudar o coração. O Senhor nos dá paciência. Aproveitamos essa paciência para emendar os nossos caminhos. A todos, um bom domingo. Vivamos no amor, na graça, na gratidão e no compromisso profundo com o nosso Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passe bem e um domingo abençoado para todos. Continuamos a nossa caminhada quaresmal.